Tá bom, então. Boa noite, galera da GE! Aê, agora sim, agora sim. Cara, tô muito animado nessa noite. Acho que Deus vai fazer algo incrível aqui, então fica ligado. A gente pediu para você vir um pouquinho mais para frente, porque a gente realmente acredita que Deus tem algo especial para essa noite. E se você estiver mais perto aqui, é provável que você receba mais. A gente espera que isso aconteça. Essa noite, eu deixei semana passada aqui uma pergunta, e alguns até vieram me perguntar, né, qual era o personagem que eu ia falar, de quem que eu ia comentar, o personagem agora da nossa época contemporânea, que fez tanta diferença assim, que escreveu e fez história, e até por isso ele é um dos nossos cartazes do retiro, vai ter uma estátua dele. Então, eu quero falar hoje sobre Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., que na verdade não é Martin, né? O nome original dele era Michael. Ele nasceu como o pequeno Michael, mas o seu pai era um pastor batista e ele teve a oportunidade de ir para a Alemanha, na época em que o nazismo estava ganhando força na Alemanha. Então você imagina, ele era negro e ele foi para a Alemanha por uma conferência batista. E o nazismo estava começando a chegar, a crescer lá na Alemanha. Mas ele também, na Alemanha, teve contato com a obra e também com os locais aonde Martinho Lutero viveu. E aí, quando ele voltou para a casa dele, ele disse assim, eu não quero mais me chamar. Ele tinha um outro nome, o pai do Michael. E ele falou, não quero mais me chamar assim, eu vou começar a me chamar de Martinho, Lutero, King. E como o Michael era júnior, ele ficou como Martin Luther King Jr. Legal, né? Cultura, GE também é cultura aqui, gente. Aula de história hoje. Hoje a gente vai falar bastante sobre fatos históricos. O Dr. King nasceu em 1929. Cara, ele nasceu antes, para quem aqui já teve nas aulas de história, né? Ele nasceu um pouco antes da Grande Depressão. Daquele momento que os Estados Unidos simplesmente quebraram. Então ele nasceu no meio de uma crise. O país todo estava quebrado, o país todo estava em crise. E ele foi educado desde muito cedo diante da palavra de Deus. Como eu comentei, o pai dele era um pastor batista. Com 5 anos, ele e os irmãos dele, ele tem mais 2 irmãos, eram ensinados, para não dizer obrigados, a recitar a Bíblia em voz alta em sua casa todos os dias, com 5 anos de idade. Então, com 5 anos de idade, esse homem começa a memorizar a Bíblia. Ele começa a guardar a palavra de Deus. Então você imagina o conhecimento bíblico que esse rapaz começa a ter. Com 6 anos de idade, ele entra na escola. Só que lá nos Estados Unidos, nessa época, brancos e negros tinham escolas separadas. Então existia escola só de branco, escola só de negro. E o Martin, nessa época, ele já era chamado assim de Martin, tinha um amigo branco na rua. Ele tinha um colega que era branco, que ele brincava na rua da casa dele. E aí a decepção dele, de no momento de ir para a escola, onde ele achou que ele ia com um amigo dele, o amigo vai para uma escola e ele vai para outra escola. E o pior, depois que esse menino começa a ir para a escola, os pais desse menino dizem para ele, agora você não pode mais andar com o Martin. Agora você não pode mais andar com ele porque você é branco e ele é negro. E assim, Martin Luther King teve seu primeiro episódio
de racismo. Viveu a primeira experiência sobre racismo. Ele foi ensinado pelos seus pais depois disso com... Acho que pode cortar um pouco o retorno aqui para mim, gente. Tá bastante eco. Depois ele foi ensinado pelos seus pais toda a história de escravidão americana. Seus pais sentaram com ele e ensinaram toda a história de escravidão e sofrimento que os negros passaram na América do Norte. E esse menino, em alguns relatos, diz que ele ficou com raiva dos brancos. E ele tinha todo motivo para isso, de sentir ódio de pessoas brancas. Porque aquilo que era feito era injusto, injustificável. Mas os pais dele, com toda a sabedoria, apresentam o evangelho para ele e dizem: não é assim. Você não tem que odiar ninguém. Nós não fomos feitos para odiar ninguém. O ensinamento que Jesus nos deixa é sobre amor. Você deve amar a todos, independente de sua cor. Essa foi a primeira lição que seus pais deram sobre racismo para ele. De que para vencer o racismo, ele precisaria demonstrar amor por todos. Essa história para mim me arrepia, cara. Eu fico motivado de ouvir histórias, de ouvir biografias. Eu ouvi um grande pregador esses dias falando assim que ele também gosta muito de ler, ouvir biografias. Sabe por quê? E aí você vai concordar comigo, além de terem muitas histórias legais, é a oportunidade que você tem de, em poucos minutos ou em poucas horas, caso você for ler um livro, conseguir absorver uma quantidade de ensinamentos, de experiências, de vivências que aquela pessoa demorou anos para ter. Então, quando nós nos deparamos com uma história como essa, de Martin Luther King, nós temos muitas lições para aprender. E essa é a história da infância de Martin Luther King. Aí você pergunta, como é que foi a adolescência dele? Durante a adolescência dele, ele viveu muitos conflitos de racismo, de humilhação pública mesmo, diante dos brancos. Você imagina um rapaz negro que começa a trabalhar muito cedo, porque essa era a realidade deles lá. Os negros começavam a trabalhar muito cedo e ele logo se destaca numa posição de entregador de jornal. Lá nos Estados Unidos é bem comum, né? Nos filmes aparece lá, né, um menininho de bicicleta jogando os jornais nos quintais. Ele era esse menino, mas ele cresce dentro da empresa, ele se torna o supervisor dos meninos que entregavam jornais. Um garoto negro na sua adolescência. Mas ele também começa a perceber que ele tem um dom. E esse dom é o de falar em público. Ele conseguia se comunicar muito bem em público. Ele tinha uma facilidade de falar em público e de discursar. Isso, lógico, é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo dos anos e colocando muita prática, mas realmente nós temos pessoas que têm muito dom em fazer essas coisas, em falar em público, em atrair a atenção das pessoas. E ele era esse cara, ele conseguia fazer isso. E aí ele é chamado para ir para um concurso. Lá nos Estados Unidos eles têm muito concurso de oratória. Ele estava no ensino médio, o professor dele viu o talento dele, ele vai para o concurso de oratória. E no concurso de oratória, ele ganha o primeiro lugar. Vence. Yes! É um vencedor. Ele está voltando para casa, sentado num ônibus, ele e o professor dele. E ele sofre mais um episódio de racismo. Ele é obrigado a levantar do lugar dele
e sair do seu lugar, e o professor também ter que sair do seu lugar, porque uma pessoa branca queria sentar naquele banco. Ele se nega a se levantar, mas o professor diz assim: se você não cumprir isso, se você não fizer isso, nós seremos presos, porque hoje a lei determina isso, que um branco deve dar lugar a um negro. Que o negro deve dar lugar ao branco, desculpa. E ele, contrariado, faz o que o professor pede. E num relato, numa entrevista, ele confessa que esse foi o momento que ele sentiu mais raiva durante toda a sua vida. E eu fico imaginando se fosse eu no lugar dele. O quanto de raiva eu não teria sentido naquele momento. E durante sua adolescência, com 13 anos, ele começa a duvidar da fé dele. Ele começa a ter questionamentos sobre a fé que ele seguia, a fé cristã, onde ele foi criado debaixo da doutrina cristã, numa igreja batista. Seu pai, como eu comentei, era pastor, mas aos 13 anos ele começa a questionar isso. E ele se afasta um pouco da vida cristã. Se afasta de Deus. Se afasta de um relacionamento com Deus. E quantos de nós hoje, na nossa adolescência, se afastam de Deus porque começam a ter dúvidas das suas convicções cristãs? Até porque muitas vezes o mundo lá fora começa a se apresentar para nós de uma maneira que não conversa com o que a gente tem aqui dentro. Aquilo que nós somos educados, aquilo que foi colocado em nós como evangelho, quando nós começamos a ter mais contato com o mundo, a gente começa a falar: ué, como assim? Nem todas as pessoas são desse jeito? Nem todas as pessoas seguem esses princípios, seguem esses valores? Será que esse Deus é real? Será que esse Deus é de verdade ou esse Deus foi um Deus inventado? E esse garoto de 13 anos, ele começa a questionar a sua fé, mas aos 15 anos, para você ver como ele era prodígio e também porque agora estamos diante da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele entra para a faculdade. Por que ele entra aos 15 anos? Porque os jovens, os homens, estavam indo para a guerra, na Segunda Guerra Mundial, e os mais jovens, as universidades não queriam fechar. Então, eles começam a colocar os mais jovens para estudar lá. Então, com 15 anos, ele entra numa universidade. E ele se forma aos 19. E aos 19 ele se forma em sociologia. Mas aos 18, então você imagina, aos 13 ele começa a questionar a fé. Até os 18 anos dele, ele fica questionando sua fé. Mas aos 18 anos, ele recebe de Deus uma convicção, um chamado, um propósito. E ele passa a entender que agora a vida dele tem que servir ao Senhor, que a vida dele tem que servir a Deus. E mais do que isso, a vida dele tem que tocar outras pessoas. E é uma frase que é famosa dele, eu tenho que usar a minha vida para glorificar a Deus e para tocar as pessoas. A igreja é a melhor maneira de se fazer isso, de se tocar pessoas. E ele sai da faculdade aos 19, formado em sociologia, entra numa outra faculdade, que é a faculdade de teologia, e ele começa a estudar lá, ele se forma e ele passa a ser pastor numa igreja no Alabama. Pastor de uma igreja batista lá no Alabama. E ele casa, ele tem 4 filhos, e ele também, em 1957, influenciado por um cara, um tal de Billy Graham. Billy Graham. Pouca coisa, gente.
Pouca coisa. Que depois iria se tornar um amigo pessoal dele. Alguém com quem ele trocava ideia. Alguém com quem ele batia um papo. Assim, só o maior evangelista de século XX. Só esse cara. Influenciado por esse cara, ele junto com outros líderes, funda uma conferência, a Conferência da Liderança Cristã do Sul. E iniciam um movimento organizado e pautado no cristianismo para defender e trazer a igualdade racial para a sociedade. Nessa época, nos Estados Unidos, o lado sul do país era extremamente racista. Com Ku Klux Klan e tudo mais. Se você, na sua aula de história, lá para sua professora, para o seu professor, você pode perguntar. Extremamente racista. O norte era já um pouco menos. E ele, em 1963, faz a famosa Marcha de Washington, que é o grande movimento que dá um pontapé inicial para que essa questão do racismo acabasse. Ou não, né? Vamos dizer assim, fosse amenizado. Grandes conquistas fossem feitas. Acabar não acabou porque até recentemente a gente tem visto protestos com relação a racismo, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas esse dia, essa marcha, a Marcha de Washington, é historicamente lembrado como o pontapé de grandes mudanças nessa questão racial. E nessa marcha, Dr. King, nessa época ele já tinha feito seu doutorado, Dr. King recita, fala, discursa. Talvez o seu discurso mais conhecido, que é I have a dream. Eu tenho um sonho. Esse discurso falava sobre igualdade racial e quase todo o discurso, ou pelo menos um trecho dele, que é para mim o trecho mais emocionante, porque em um momento foram 16 minutos de discurso. Você pode procurar depois no YouTube, tem lá o discurso e tem até legendado para você conseguir entender tudo, mas ele, em 16 minutos, ele discursa sobre isso. Mas tem um momento em que uma mulher diz assim para ele, grita para ele, conte a ele sobre o sonho. E aí ele deixa o esboço que ele tinha de lado e ele começa a falar qual era o sonho da vida dele. Quais eram os sonhos da vida dele. E toda frase ele começava, I have a dream, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia meus filhos poderão andar tranquilo na rua. Eu tenho um sonho de que um dia meus filhos e os filhos de pessoas brancas possam andar de mãos juntas, de mãos dadas na rua. Ele começa a recitar isso de maneira bem poética e bem livre. É um momento muito bonito do discurso. E aí foi aonde Deus começou a falar comigo. Ele falou, Fagner, eu tenho um sonho. I have a dream. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouquinho do sonho de Deus. Daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa geração. O plano que Deus tem, na verdade, para toda a humanidade. Mas eu realmente acredito que esse plano, ele é urgente. Esse plano de Deus é urgente para os nossos dias, para a nossa geração e especialmente para nós, a galera da GE. Eu realmente acredito que esse sonho de Deus, que não é um sonho, é um plano diferente de nós. Deus não sonha e não realiza. Tudo aquilo que Deus sonha, tudo aquilo que Deus pensa, se torna realidade. E Ele tem um sonho. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Joel. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, verso 28. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sonho de Deus.
I have a dream. Enquanto você procura, eu quero orar para que Deus possa falar conosco essa noite. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos livremente ter acesso à sua palavra e que o seu Espírito Santo possa estar aqui em nosso meio para nos convencer da sua palavra, que possamos ter as nossas vidas tocadas e transformadas pela sua palavra e pelo teu Espírito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Fala assim, lá Joel capítulo 2, verso 28. Diz assim: depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Cara, esse texto de Joel, a gente fala bastante sobre esse texto. Pastores amam esse texto de Joel, porque ele fala muito sobre o derramado Espírito. E todo pastor avivalista gosta disso. Gosto do derramado Espírito Santo. Mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho do plano de Deus, com um pouquinho mais de detalhes, em cima desse texto. E vamos começar ali com o verso 28. A parte A desse verso diz assim: que o Espírito, que ele vai derramar o Espírito sobre todas as pessoas. Umas versões mais antigas vai falar sobre toda a carne. A gente precisa entender uma coisa. Para que Deus possa derramar o Espírito dele, o Espírito Santo dele, só tem um caminho, que é Jesus. Se você olhar para a Bíblia, se você olhar para a história, enquanto Jesus não veio, enquanto Jesus não morreu numa cruz, enquanto Jesus não ressuscitou, o Espírito Santo vinha pontualmente sobre uma pessoa ou sobre um grupo de pessoas. O Espírito Santo simplesmente fazia spoilers, demonstrações daquilo que ele poderia ou que ele está disponível para fazer. Mas depois que Jesus vem a essa terra, depois que Jesus morre e depois que Jesus ressuscita, agora sim o Espírito Santo pode ser derramado sobre as nossas vidas. Só que para isso existe uma condição. O Espírito Santo só é derramado em quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quem reconhece que Jesus é Senhor e Salvador. E por quê? Porque quando essa pessoa reconhece que Jesus é o Senhor, a sua ligação com Deus é refeita. O seu acesso a Deus é refeito. E aí sim, se pode derramar o Espírito Santo sobre essa pessoa. O Espírito de Deus. É mais ou menos quando você derruba ou quando você derrama algum líquido em algum lugar. Né? Se eu pegar essa água e jogar aqui nesse carpê agora, eu derramar essa água sobre esse carpê, o que vai acontecer com o carpê? Ele vai molhar, mas ele vai sugar essa água. Quando eu e você aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem para dentro de nós. Vem habitar dentro de nós. E aí o extraordinário pode acontecer, cara. Quando o Espírito Santo
está com a gente, o extraordinário pode acontecer. O verso 28, a parte B, revela muito do sonho de Deus para nós, que é a parte que os pastores amam. Que vai falar assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. O sonho de Deus é que as gerações fluam nos dons, cara. E é o que nós queremos para a GE esse ano. Nós queremos fluir nos dons. Nós falamos aqui sobre manifestar os dons, até mesmo para aqueles que não conhecem a Jesus. Eu falei que uma das atividades que nós queremos desenvolver aqui é a caça ao tesouro. A gente faz muito isso em missões, que é sentar, orar a Deus, pedir para que o Espírito Santo nos mostre uma pessoa. E muitas vezes o Espírito Santo demonstra para nós qual é a roupa que essa pessoa vai estar, em que lugar essa pessoa vai estar, como essa pessoa vai estar, e começa a falar sobre a vida dessa pessoa. E aí a gente pega e sai à caça desse tesouro que Deus nos deu. Deus nos dá um mapa e nós vamos encontrar esse tesouro. E quando nós encontramos essa pessoa, cara, vocês não têm ideia de quando você compartilha isso para essa pessoa, o que acontece com essa pessoa, cara. Porque o Espírito Santo não erra. Porque Deus não erra. Uma vez eu estava na rua 15 fazendo evangelismo, eu e mais um brother, e aí eu encontrei um cara, e eu comecei a conversar com ele. Eram dois caras, a gente começou a conversar, um não deu muita bola, mas o outro parou. E Deus começou a falar comigo, tipo um download do céu, assim, sobre o que estava acontecendo na vida daquele cara. Particularmente, algumas coisas que estavam acontecendo dentro do quarto dele, que ele estava vivendo dentro do quarto dele. Quando eu falei aquilo, o olho daquele menino saltou para fora. Porque ele falou: ninguém sabia disso, cara. Como é que você está sabendo essas coisas? Eu falei: Deus me falou, cara. E Deus está preocupado com você, e Deus quer te ajudar. E a gente pôde orar, e esse menino pôde entregar a vida dele para Jesus. Isso é manifestação do reino. Isso é o agir do Espírito Santo derramado em nossas vidas. E é isso que Deus espera. E é isso que nós queremos viver aqui na GE em 2022. Não só aqui dentro da igreja, mas fora da igreja. Nós queremos ver a manifestação dos dons de Deus, como está prometido em Joel, para a nossa geração. Que nós possamos profetizar. Profecia é um dom de Deus. É você ouvir uma verdade que está lá no reino espiritual e falar ela aqui no reino natural. Isso é profecia. É uma verdade que já está lá, mas que você, quando você fala aqui e quando nós falamos, as coisas passam a ser realidade. Se você olhar para a Bíblia, como Deus criou o mundo, através da palavra. Ele falava e as coisas existiam. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, a profecia de Deus no reino espiritual e trazemos para o mundo físico, isso já passa a ser uma verdade, cara. Agora a gente só precisa completar o caminho até a profecia acontecer. Ele fala que os jovens, nós teremos visões. E eu acredito aqui que visões é um dom espiritual, mas também é poder olhar para longe e poder dizer assim: nós vamos conseguir chegar lá. Era isso que o Dr. King tinha. Desde muito cedo sofrendo com o racismo, mas ele passou a ter uma visão de Deus agora, de que através do evangelho ele poderia ser um instrumento para acabar com esse tipo de situação. Para acabar com a segregação racial. E ele passa a dedicar a vida dele para isso. Ele passa a dedicar a vida dele para a verdade, que a verdade do evangelho que estava dentro dele pudesse agora transformar não só quem estava dentro de uma igreja, mas todas as pessoas daquele país. E se possível todas as pessoas do mundo, que não existisse mais segregação racial. Você consegue entender o plano de Deus?
para a vida do Dr. King? Cara, ele era um menino, mas ele já foi sendo ensinado. Como eu falei no primeiro episódio, que ele passa de racismo na vida dele. Ele já passou a ser ensinado que através do cristianismo ele poderia combater isso. E ele passa a vida toda dele fazendo isso, combatendo o racismo, a segregação racial através do evangelho. Esse era o chamado dele. Esse era o propósito da vida dele. Ele nasceu para isso. Ele nasceu no meio de uma crise de 29. Para que em 1960 ele pudesse ser resposta para uma geração. Pudesse ser resposta para diversas orações que foram feitas de negros que fizeram oração pedindo: Deus, tira de nós esse jugo. Deus, tira de nós esse fardo. Deus, tira de nós essa segregação. E ele se levantou com uma resposta, dizendo: eu quero ser essa pessoa que vai, através da palavra de Deus, através dos ensinos cristãos, mostrar qual é a verdade do céu para esse tema chamado racismo. É isso que nós sonhamos aqui na GE. Não é só combater o racismo, mas principalmente mostrar que existe uma vida, que a verdadeira vida se vive através de Jesus. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa visão. É mostrar para aquele seu amigo que está lá perdido nas drogas, para sua amiga que talvez esteja vivendo uma vida promíscua, de quase prostituição, de que existe uma vida melhor para eles, através de Jesus. É isso que nós podemos fazer, é isso que você pode fazer, se você for guiado por esse Espírito que está descrito em Joel. Porque no verso 29, o Senhor tem um sonho de se manifestar a todos nessa terra. Verso 29 diz assim: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Na cultura judaica, nesse tempo de Joel, servos e servas eram a ralé do povo. Eram a escória. Eram as pessoas mais baixas dentro da sociedade. Talvez existia um grupo mais baixo, que eram os leprosos, que não podiam viver junto daquelas pessoas. Mas eles eram quase que os intocáveis. Que Deus está falando assim: eu me importo tanto. Não importa se é grande, se é pequeno. Não importa se é poderoso, se é humilde. Não importa isso. Eu me preocupo com eles. E eu quero me manifestar diante deles. Na vida deles. Talvez você tenha 11, 12, 13 anos, você fala: mas como que Deus pode me usar ainda? Eu sou muito jovem, sou muito pequeno, mas Deus está dizendo assim: não importa. Não importa a sua cor, não importa a sua idade, não importa as suas limitações. Eu quero derramar o meu espírito sobre você. E quando eu derramar o meu espírito sobre você, eu vou te usar. Eu vou fazer com que você toque uma geração. Eu vou fazer com que você toque pessoas. Eu posso fazer com que você transforme o mundo através do poder que existe em mim. É isso que o Espírito Santo, é isso que Deus sonha, é isso que Deus deseja. É mudar o mundo, é transformar o mundo, é tocar todas as pessoas, independente de raça, independente de idade, independente de tamanho, independente de posição social. Deus ama a todos e Deus quer tocar todas essas pessoas. E você pode ser ferramenta de Deus para isso. O verso 30 e o verso 31 vão falar sobre o sonho de Deus de se mostrar fisicamente para todas as pessoas.
Porque ele fala no verso 30, manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vocês repararam esses dias que o pôr do sol estava mais alaranjado? Nossa, terminava o dia, estava tudo laranja. Você sabe por que estava acontecendo isso? Porque um vulcão entrou em erupção lá em Tonga. Você sabe onde fica Tonga? Não, depois você procura aula de geografia agora, né? Fica uma ilha no Pacífico, um vulcão subterrâneo, debaixo da água. Ele entrou em erupção e ao expelir a lava e ter contato com a água, aquilo fez tanta fumaça que foi jogada para a atmosfera. A fumaça chegava até 15 quilômetros de altura. Aí você imagina o vento em 15 quilômetros de altura. Essa fumaça chegou aqui, cara. E o céu começou a ficar laranja no final do dia. Era por isso que o céu estava laranja. Deus, e você imagina, isso é um vulcão. Eu estou falando do Deus vivo que criou o vulcão, que tem mais força do que todos os vulcões juntos. Diz que quer rasgar sinais no céu. Ele diz que pode transformar o sol, escurecer o sol. Ele pode transformar a lua em cor de sangue, a hora que ele quiser. Ele quer se manifestar, e isso é uma coisa que a gente não consegue esconder, né? Esse pôr do sol laranja não dava para esconder. Para onde se olhava estava tudo laranja. Deus quer se manifestar. Mas por que ele quer fazer isso? Porque ele quer mostrar que ele está voltando. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus está voltando. E esse é um aviso importante que eu tenho a dar a vocês. Jesus está voltando. E aí a gente entra no verso 32 e a gente está acabando. O sonho de Deus no verso 32 é de que todas as criaturas sejam salvas. Olha o que ele fala no começo do verso 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diante de todas essas coisas, todo aquele que disser, Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, vem morar em mim, essa pessoa vai ser salva. Essa pessoa vai receber o Espírito Santo, que passa a habitar dentro dela. Aí a gente volta para o verso 28. O Espírito Santo vem habitar dentro dela. Agora os dons podem fluir na vida dela. Agora ela pode mostrar isso para mais pessoas. Agora mais pessoas podem ver os sinais de Deus. Os dons de Deus manifestos. Mais pessoas agora podem vir e clamar ao Senhor e dizer, Jesus, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. Transforma a minha vida. E assim a gente vive. Vendo uma geração ser transformada. Mas para isso, cada um de nós precisa tomar uma posição. E a primeira delas é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque, como eu falei na semana passada, o mundo nos odeia. Assim como odiou Jesus. Se você quer ser contra o sistema, a coisa mais contra o sistema que existe é o cristianismo. Porque o mundo nos odeia, assim como odiou o Senhor Jesus. Mas nós não pertencemos mais a esse mundo. Agora pertencemos a outro mundo. Pertencemos a uma outra realidade. A realidade do céu. E eu quero fazer alguns convites essa noite para você. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E que você refletisse. A primeira coisa que eu preciso que você reflita é: se você já entregou sua vida para Jesus, de verdade.
De verdade, mano. De verdade mesmo. Não é, porque eu fiz uma oração uma vez, mas eu não sigo Jesus. Se você não segue Jesus, se você não anda como Jesus, você ainda não é dele. Mas se você quer entregar a sua vida para Jesus no dia de hoje, eu vou pedir, tá todo mundo com o olho fechado. Eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ouviu essa mensagem, você fala, eu quero esse Espírito que você falou, pastor. Eu quero esse Espírito, que ele venha morar em mim, venha me encharcar então. E para isso você precisa de Jesus. Se você quer aceitar Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Jesus não teve vergonha de morrer por ninguém. Numa cruz, nu e sozinho. Nós não precisamos ter vergonha de vir aqui e demonstrar o nosso amor por Ele. Eu vou te dar mais uma chance. Se você quer vir aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você que está nos assistindo online quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, coloca aí no chat, eu quero aceitar Jesus. Alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém, amém. Mari, qual é o seu nome, querida? Oi? Mariana também? Olha, prazer, a Mariana é que está do seu lado também. Então, muito legal. Posso te chamar de Mari? Mari, vem aqui mais pertinho, a gente vai orar junto. É a última chance. Alguém quer aceitar Jesus junto com a Mari aqui? Essa noite? É a sua chance de ouro. Aê, top! Show, mano. Isso aí. Isso aí. Mais alguém? É a sua chance, meu. É a sua chance. Olá, glória a Deus. Tem festa no céu hoje. Tem festa no céu. Glória a Deus. Vamos orar? Quero que vocês olhem para mim e repitam essa oração, ok? Senhor Jesus. Você também, brother? Uhul! Vamos lá então. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida para Ti. Vem morar em mim. Escreve o meu nome no livro da vida e que Seu Espírito Santo seja derramado em minha vida e que eu possa viver uma transformação. Em nome de Jesus, amém. Agora eles vão orar por vocês e eles vão te entregar um presente, que é o Espírito Santo, cara. O Espírito Santo vai vir morar dentro de vocês agora. E vocês vão ver que vai ser a coisa mais incrível que vai acontecer na vida de vocês. Porque é o próprio Deus vivendo dentro de nós. E isso transforma as nossas vidas. Podem orar, galera, por eles. Eu quero fazer mais um convite agora. Você que já está vivendo com Jesus. Mas cara, você ouviu essa palavra hoje. Você ouviu a história do Dr. King. Você ouviu o que o Espírito Santo, o sonho de Deus, tem para a nossa vida, para a nossa geração. Ele quer derramar o Espírito Santo dele, Ele quer se manifestar no nosso meio. Ele quer transformar histórias através da sua história. Ele quer salvar pessoas. E você quer fazer parte disso. Eu quero que você saia do seu lugar agora e venha aqui para frente, se você quer participar disso. Se você quer participar dessa história, sai do seu lugar e vem aqui para frente, cara. E esquece todas as outras pessoas. Esquece quem está do seu lado. Fecha seu olho agora e começa a orar e falar: Jesus, eu quero viver isso, Jesus. Eu quero ter o seu Espírito ativo em minha vida. Eu quero viver de uma maneira em que o seu Espírito Santo possa superabundar na minha vida de tal forma que eu comece a manifestar os seus dons
sobre a vida de outros, que eu comece a andar em poder do Espírito, e pessoas possam ser tocadas pela minha vida, pela minha história, que pessoas possam conhecer Jesus através de mim. Começa a orar agora, isso não depende de mim, isso depende de você e Deus, é só você e Deus agora, é só você e Deus agora. Ora, fala para Ele agora, tudo que você espera viver ao lado dEle esse ano de 2022, tudo que você espera viver ao lado de Deus e do Espírito Santo nesse ano. Ora. Me encontra no deserto, o seu calor afasta o frio em mim. Os líderes, se tiverem uma palavra profética, podem vir e ministrar essa galera, gente. Tocou meu coração, seu fogo refinou tudo em mim. Espírito vem, e vem Jesus, e marca os nossos corações. Com seu fogo, vem Jesus, e marca os nossos corações. Intimidade com seu fogo, vem Jesus, e marca os nossos corações. Intimidade com seu fogo, e vem Jesus, e marca os nossos corações. Intimidade com seu fogo. O teu olhar me cerca, incendiou meus dias de paixão. Espírito vem, quando a fornalha surge, espero, pois o quarto homem vem, ele sempre vem, e vem Jesus, e marca os nossos corações. Intimidade com seu fogo, e vem Jesus, e marca os nossos corações. Intimidade com seu fogo. Vem Jesus, e marca os nossos corações. Intimidade
age com seu fogo e vem Jesus e marca os nossos corpos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nós apresentamos toda essa galera que está aqui, Deus, disposta a fazer seu reino crescer, a fazer seu reino ser conhecido por toda essa terra, Deus. Nós oramos, Pai, para que essa geração possa ser tocada e transformada. Nós oramos, Deus, para que aqui nós tenhamos novos Dr. Kings, novos avivalistas, novas pessoas, jovens, adolescentes, que vão trazer mudanças, não só na sociedade de maneira física, mas principalmente a realidade do céu sobre uma geração, Pai. Nós oramos por isso. Hoje eles firmam, Deus, um compromisso com o Senhor, de que vão te buscar, de que entendem que a vida deles é para servir ao Senhor e para tocar pessoas, para transformar realidades através do seu evangelho, Pai. E que eles possam fazer isso debaixo do teu Espírito Santo, debaixo do poder do teu Espírito, que eles vivam o sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa geração e que a palavra de Joel 2 possa se fazer realidade no nosso meio, Pai. Que eles tenham visão, que eles profetizem, que eles andem debaixo do poder, que eles vejam milagres, maravilhas, que eles vejam um agir sobrenatural do Senhor, que todos aqueles com quem eles encontrarem, eles tiverem contato, relacionamento, Deus, possam ser tocados pelo seu Espírito Santo, para que assim eles possam apresentar ao Senhor debaixo do seu poder, e essas vidas serem transformadas e guardadas em segurança no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Cara, foi muito top essa noite. Eu espero que você saia daqui com o seu coração incendiado. A galera que aceitou Jesus, eu vou pedir para você depois procurar a pessoa que orou com você e você deixar seus dados. Já tá? Beleza, deixar seus dados lá. A gente quer manter contato com você. E você também que não está em célula, essa semana a gente volta com as células. E a gente quer muito ter você lá, porque é através das células que nós vamos nos mover debaixo desse poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar para encerrar? Fica de pé, galera. Semana que vem tem culto da GE de novo, às 18 horas, aqui nesse mesmo local, nessa mesma bate-hora, ok? Vamos lá, que esse ano só está começando e esse ano é o ano da diferença. Nós vamos fazer diferença por onde passarmos, amém? Senhor, nós agradecemos por essa noite, te agradecemos por mais um culto onde a sua presença se fez presente. Pedimos, Pai, leva-nos em paz e segurança para as nossas casas e que essa palavra possa continuar queimando em nossas vidas, que essa palavra continue a ministrar os nossos corações e que possamos viver de maneira sobrenatural para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Lembrando, galera, chega em casa, vai lá no YouTube, compartilha essa mensagem. Você que também está nos assistindo, compartilha. Até semana que vem, a inscrição do retiro lá atrás. Valeu, falou!